pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sinara e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o nosso 13º roteiro dessa semana, tá? O nosso roteiro tem umas mudanças, umas coisinhas novas, mas tá bem bacana, ok? Na primeira parte do nosso roteiro, a gente tem algumas questões ligadas à aula do Centro de Mídias que nós tivemos no dia 29/7, tá? Essa atividade, as atividades, elas são ligadas a essa aula do Centro de Mídias. Bom, a primeira questãozinha nós temos lá. Você sabe qual era a base alimentar dos povos pré-colombianos? Quando nós falamos em povos pré-colombianos, nós falamos em quem? Maias, incas e astecas. Eles vão aparecer novamente aí nas nossas atividades, tá? Eles vão aparecer mais uma vez nas nossas atividades, porque a gente está dando continuidade às nossas atividades, tá ok? Aí vocês vão responder. Essa questãozinha, essa primeira questão, vocês têm anotações no caderno de vocês, tá? Porque lá no início das nossas aulas, que nós tivemos as aulas presenciais, onde nós assistimos documentários na sala de vídeo, onde nós falamos muito sobre a questão dos maias, dos incas e dos astecas, e trabalhamos com texto, tal. Vocês têm anotações no caderno de vocês sobre essa questãozinha, tá? Então, ela tá bem facinha aí para a gente estar respondendo. Depois, a gente vai falar sobre a estrutura social dos povos pré-colombianos, tá? Pré-colombianos que são antes de Colombo, tá? Que aí a gente tem aqui astecas e maias. Aí nós temos a pirâmide estrutural das classes sociais que nós tínhamos entre os astecas e as pirâmides estruturais das classes sociais que nós tínhamos entre os maias, tá? Aí aqui foi um assunto que a gente já comentou no roteiro passado, na aula passada, e ele tá bem fresquinho ainda na nossa cabeça, tá? Então, vamos lá, para a perguntinha. Em ambas as estruturas sociais, os escravos estão na base da pirâmide, ou seja, lá embaixo da pirâmide. Exercite a ação historiadora e responde as seguintes questões. O que é um escravo? Então, vocês vão lá, vão pegar e vão escrever o que é um escravo. E aí, na questãozinha B, vocês vão colocar como os soberanos, os reis, conquistavam seus escravos. Lembrando que a situação ligada a escravo das civilizações dos povos pré-colombianos, das sociedades pré-colombianas, elas eram diferentes da nossa sociedade aqui, do Brasil, tá? Porque lá nós tínhamos tribos, várias tribos, maias eram uma tribo, os astecas eram outra tribo, os incas eram outra tribo. Então, esses escravos, eles não eram escravos africanos, tá? Eles não eram escravos que vinham que eram trazidos de outros territórios, não. Esses escravos, eles eram como se fosse subsídio de guerra. Por exemplo, astecas e maias guerreassem entre si, e aí eles pegariam, por exemplo, os astecas ganhariam, e aí eles pegariam algumas pessoas ali para serem escravas para eles, tá? O que acontecia entre as civilizações era isso. A questão ligada ao escravo que nós temos das civilizações dos povos pré-colombianos é diferente da questão que nós temos aqui no Brasil, tá? Então, esse pontinho aí, vocês têm que saber identificar, que é uma questão que a gente está trabalhando sempre, tá? São apenas essas duas perguntinhas para a gente responder, ligadas à nossa aula que nós tivemos do Centro de Mídias na semana passada, no dia 29/7. Aí aqui, esse roteiro, ele tá um pouquinho diferente, tá?
Porque nós temos uma atividade interdisciplinar. O que é isso, professora? É a mesma atividade, o mesmo roteiro que vale para mais de uma disciplina. E nesse caso, a gente tem aí a história e a educação física. De que maneira a gente vai adequar essas duas matérias, essas duas disciplinas? A gente vai falar sobre esportes, principalmente esportes ligados à antiguidade, tá? Então, como que vocês realizam essa atividade? Vocês realizam em uma folha apenas, tá? Colocando o nome das duas professoras, professora Sinara, História, professora Viviane, Educação Física, e o mesmo roteiro, não precisa fazer o mesmo roteiro duas vezes, tá? É uma vez só, porque ele vale para as duas disciplinas, para as duas matérias, tá ok? E aí a gente vai falar um pouco sobre esportes da antiguidade. Aqui a professora, são vários e inúmeros esportes que a gente tem, tá? Aqui a professora trouxe para vocês a luta de gladiadores, que a gente costuma ver muito em filmes da época do Império Romano, tal, que era uma prática da Roma Antiga bem muito viva entre os romanos, assim, né? Então aí aqui a professora trouxe uma informaçãozinha sobre essa prática caracterizada como de esporte. E a professora trouxe para vocês outros esportes também. Nós temos o polo. O polo ele é um esporte que ele existe até hoje, tá? Mas os seus primeiros registros eles datam do ano 5 antes de Cristo na Pérsia, tá? Era um esporte praticado pelos soldados e a guarda do rei, as tropas de elite do exército. Era um esporte praticado pela elite da época, tá? Aí aqui nós temos a batalha naval, que é algo bem antigo, né? E que a gente joga, às vezes, hoje em dia no computador. A gente tem joguinhos de batalha naval, aqueles jogos como que fala? De tabuleiro. A gente tem a Batalha Naval, um jogo bem legal, um jogo bem interessante. Se você não jogou ainda, é legal, é bacana você aprender um pouco mais sobre esse jogo, que é um jogo bem interessante e é uma prática bem antiga. Naquela época, eles guerreavam assim, como se fosse uma batalha naval, mas não era só por brincadeira, igual a gente tem hoje. Naquela época ele tinha um outro teor, naquela época era caracterizado por disputa de territórios, tinha toda essa questão, tá? E aí, como atividade, o que a gente vai fazer? A professora trouxe mais uma questãozinha aqui, que é sobre os maias, tá? Que nós temos aqui, nós vimos isso naquele documentário que a professora passou para vocês. Sobre um estilo de jogo de futebol que os maias jogavam, tá? Aí aqui tem um textinho para vocês que data, era um estilo de jogo com bolas, que era um estilo de jogo diferente. As bolas elas eram mais pesadas, né? Era uma bola que pesava de 1,5 kg a 3 quilos. Hoje em dia, a bola de futebol, ela pesa 500 gramas, né? Ela é mais pequena, ela tem 22 centímetros. Essa bola era usada pelos maias, ela era uma bola de látex, né? Que tinha em torno de 25 a 30 centímetros. E esse era um estilo de jogo. Eles falam que tem uma ligação com o futebol, mas é um estilo de jogo que as pessoas jogavam com o corpo. Professora, o que você quer dizer com isso? A gente joga futebol com o corpo. Sim, mas naquela época eles não utilizavam o pé. Eles utilizavam a cintura para jogar, por exemplo, na cintura, cotovelo, os joelhos, os ombros, né?
Era essa a prática que eles usavam. E como que era? Na época, a gente não tem muitos registros dessa época, porque quando os espanhóis dominaram aquele território, chegaram a dominar aquele território, muita coisa se perdeu, muita coisa foi queimada no meio do tempo, sabe? Sim, muita coisa não só queimada, foi se deteriorando com o tempo, mas quando os espanhóis chegaram ali na Mesoamérica, eles tiveram contato com essas civilizações, como era uma civilização diferente, como eram civilizações que tinham deuses diferentes, e como eles colonizavam também para disseminar a cultura deles, não só a questão ligada à cultura, como também a cultura religiosa. Então, muita coisa acabou se perdendo por eles dizerem que não era, que era pecado os deuses que os maias, os incas, eles cultuavam na época. Então, muita coisa foi perdida na época, muita coisa foi queimada e muitos escritos a gente não consegue ter, tá? Mas uma coisa que a gente tem aqui é que o jogo ele era popular entre os maias e ele variava de acordo com cada região. Cada território ligado à mesma civilização, eles tinham certas regras, assim como hoje, né? Quando a gente vai jogar um determinado jogo, às vezes com os nossos amigos, a gente tem certas regras que a gente faz, certas regras, certos acordos, que não são os acordos reais do jogo, né? A gente acaba mexendo um pouquinho para a gente acabar se divertindo. Então, era uma partida que era disputada entre equipes também, mas entre duas equipes de apenas 5 pessoas. Hoje em dia, no futebol, nós temos quantos jogadores? 11 jogadores, não é? O objetivo desse jogo era passar a bola pelo aro fixado na lateral do campo, posicionado no alto, como se fosse um basquete, sabe assim? Mas não poderia utilizar nem a mão, nem os pés, tá? É bem interessante esse jogo, é bem legal. Aqui, ó, essa imagem que a professora trouxe para vocês é uma imagem da época mesmo, tá? Que eles conseguiram resgatar lá da época, dos escritos que sobraram, das imagens que sobraram. E tem os escritos, nessa escrita aqui, ele traz pra gente como se fosse uma introdução do jogo, como o jogo era jogado, tá? É bem legal, é bem bacana. O que a gente vai fazer nessa atividade? A gente vai reproduzir um desses jogos, tá? Ou em forma de desenhos ou em forma de maquete. Como, professora? Por exemplo, se eu escolhi a Batalha Naval, eu posso fazer uma maquete. Não precisa ser necessariamente uma maquete com isopor, consigo fazer essa maquete com papelão. A gente está aprendendo muito como utilizar materiais recicláveis nas aulas de tecnologia, né? Então, fazer atividades desplugadas. Então, vocês podem utilizar desses materiais, vocês vejam um dos jogos e utilizem esses materiais para reproduzir esse jogo. E em uma folha de caderno ou uma folha de arte, é necessário que vocês escrevam, tipo, a pesquisa do jogo que vocês escolheram, tá? Por exemplo, se você escolheu a Batalha Naval, então você vai lá, vai fazer uma folha separada, a sua Batalha Naval, uma pesquisinha sobre a Batalha Naval, tá? Trazendo algumas informações, tá? Se você quiser trazer alguma curiosidade sobre a Batalha Naval, tô dando um exemplo, tá? E depois você vai reproduzir esse jogo que você escolheu, ou como um desenho, ou como maquete. A professora não colocou a questão ligada só à maquete nessa atividade, por quê? Por conta da dificuldade de início, que é para vocês reproduzirem essa maquete, tá? Mas já vão se preparando aí, porque em outras atividades a gente vai ter uma reprodução ligada
a uma maquete. É como se fosse uma reprodução. Por exemplo, a gente olha uma imagem, aí a gente reproduz ela com materiais recicláveis, a gente reproduz ela com papelão, com isopor, tá? Mas agora não, agora eu dei as duas opções para vocês, tá? Não só com material reciclável ou isopor. Eu vou até dar uma dica para vocês, que naquele dia que nós tivemos sobre o Minecraft de papel, nós tivemos aluno, inclusive o Luiz, que é da nossa turma, ele fez de folha de sulfite. Todo o Minecraft ele desenhou e fez de folha de sulfite. Ficou bem legal, bem bacana, e é uma coisa bem bacana aí pra gente trabalhar, porque a gente pode pegar e fazer os bonequinhos estilo como a gente fez no Minecraft, por exemplo, um barquinho e tal, as coisas, e depois a gente montar, colar ele em cima de um papelão ou algo assim, fica bem legal, bem bacana para a gente elaborar essa atividade, tá ok? Lembrando que essa atividade ela é interdisciplinar, ela vai valer para educação física e para história. Tá bem fácil a atividade dessa semana, não tá? E a gente consegue fazer rapidinho. A professora também vai fazer, eu também vou escolher o meu jogo e também vou elaborar o meu desenho ou a minha maquete em torno do meu jogo e depois eu vou compartilhar com vocês. Tudo bem? Então, eu fiz esse vídeo para explicar sobre a atividade dessa semana, visto que alguns alunos não conseguem ter acesso ao Google Meet, às vezes à internet, não conseguem acessar na hora. Então, com o acesso do link pelo YouTube, fica mais fácil para vocês conseguirem acessar as nossas aulas, tá ok? Assistam ao vídeo, não deixem de fazer as atividades e fiquem em casa que logo mais a gente está voltando à nossa rotina. A nossa rotina normal, a nossa vida normal de escola, tal, tudo bonitinho, nossa volta está cada vez mais próxima. Até mais, e qualquer dúvida já sabem onde me procurar.